a reunião. Está gravando. Então, a arte, ela tem, o ensino da arte, ou a arte de forma fora da escola, ela tem 4 linguagens, né? Basicamente 4, porque hoje com a tecnologia e um monte de coisa, está se criando ramificações, mas são ramificações. As 4 linguagens que vêm desde da era pré-histórica mesmo, porque a pintura na caverna é pré-histórico, né? E é uma linguagem das artes visuais. Então, nós temos artes visuais, música, teatro e dança. Então, são as 4 linguagens, né? E que essas 4 linguagens estão inseridas nos documentos da arte e educação. O PCN, lá de 1980, lá final de 80, 90, ele já trazia um pequeno texto das habilidades e competências dessas 4 linguagens. E, de certa forma, forçava que o professor de arte, na época chamava educação artística, trabalhasse essas 4 linguagens. Então, de certa forma, forçava que fazia isso. É importante vivenciar as 4 linguagens, que a criança, o jovem, né, ele vivencie, é importante. É importante. Eu vou falar para vocês que o ideal seria que a escola tivesse 4 professores. Um professor para cada linguagem, né? Por que eu estou falando isso? Porque não tem como um professor dar conta das 4 linguagens de forma plena, de forma realmente profunda. Não tem como. Você geralmente vai ter, assim, uma formação em uma linguagem e as outras você vai ter um conhecimento delas, né? Geralmente é assim que acontece. E a linguagem que mais tem destaque é as artes visuais. É a linguagem que mais está inserida na escola. Não porque ela é mais fácil ou mais difícil, nada, mas foi por conta de costume mesmo, e que foi vindo desde quando se criou a escola e foi indo. Eu acho que o fazer artístico do visual foi mais inserido do que um teatro, uma dança, né? Ou a música, e foi feito. Só que teve uma época que teve uns 15 anos atrás, mais ou menos, o grupo de música conseguiu uma lei que houvesse professor de música separado do professor de arte, porque daí deixou de ser educação artística e virou arte, né? Aí colocaram educação na frente, né? Então, arte e educação. Ah, você é professor do quê? De arte e educação. Na verdade, a educação acaba falando mais para conceitos, assim, teóricos, né? Mas quando faz, professor de arte, né? Arte. E aí conseguiu com uma lei federal, aonde tivesse um professor de música separado. Então, que a aula de música fosse separada da aula de arte, né? Isso foi um ganho considerável para o ensino de artes geral, né? Foi um ganho, porque havia uma pessoa que realmente entendesse de música na escola, né? Não que falasse só de música. Porque uma coisa é você fazer o aluno vivenciar, outra coisa é você só falar assim, faça tal coisa, está entendendo? Então, assim, na verdade, você não está trabalhando teatro, você mandou fazer uma pesquisa de teatro, né? Então, é muito diferente. Quando eu pedi que vocês fizessem o desenho da natureza morta, dos objetos, vocês vivenciaram o desenho. Vocês encontraram facilidades e dificuldades para fazer o desenho. E cada uma de vocês foi buscar a forma que achou que ia conseguir cumprir a tarefa. Isso é vivenciar. Se eu colocasse algumas questões para vocês assistirem o vídeo e escrever as questões do vídeo, do desenho, estou falando, da natureza morta, do sombreamento, vocês iriam apenas saber sobre um desenho de objetos com sombreamento. E vocês iriam escrever algumas questões. Isso você falou sobre o assunto, mas você não vivenciou o assunto. Então, essa é a grande diferença do ensino realmente de arte, né, na escola. A grande maioria apenas fala sobre o tema e não vivencia o tema, né? E é importante essa primeira fala que eu estou tendo com vocês, por conta que vai falar assim, né?
Qual o papel da arte e educação na sociedade, né? É uma pergunta muito pertinente, que geralmente todo mundo faz. E acaba até falando para vocês, por que você é professor de arte? Qual que é o seu papel na escola? O que é isso aí na escola, assim, né? O que você faz lá na escola? Então, são perguntas assim que quem não conhece de arte, não vivencia a arte, realmente não tem a noção do todo, né? Que ela proporciona. E aí, tem algumas questões como essa. E a, a resposta de vocês, a resposta de um professor de arte, tem que ser a mais completa e simples possível, né? Porque dependendo da pessoa que você vai conversar, ela não vai ter um entendimento da arte, né? Porque quando ela fez a escola de arte lá, quando ela fez o primário, fundamental, ensino médio, aquelas coisas, não dá para a gente medir como que foi as aulas de arte dela, né? Matemática dá para a gente medir, porque não se mudou muito, né? Pode ter mudado uma metodologia, pode ter mudado uma forma de ensinar aquelas equações, mas é tudo do mesmo jeito. Português a mesma coisa, química, ensina a tabela periódica do mesmo jeito que ensinava há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. O ensino de arte, ele teve mudanças, né? Que foi o que nós vimos semana passada, né? Ele teve as transformações. Então, quando fala assim do papel do arte educador na sociedade, né, é extremamente importante, porque é ali na escola que você vai criar mentes transformadoras. Foco total do desenho, no meu caso, artes visuais mesmo. É ela. Eu vou deixar o chat aberto, vocês podem ir escrevendo no chat, tá? Minha Priscila fez. Ah, legal. Então, ó, você tem um papel transformador. Mas quando fala assim, papel transformador, parece meio ridículo até, né? Meio piegas, meio, nossa, papel transformador, tá? Mas é verdade, porque é através da arte que o ser humano, ele se conhece, ele se descobre, né? E quando eu falo arte agora, eu estou falando de forma geral. Não estou falando de um desenho, de uma pintura. Eu estou falando de uma poesia, né? Estou falando de um texto, de um bom livro, estou falando de uma ópera, de uma música, né? Eu falo de forma geral. É através da arte, né? O ser humano, ele não vai se descobrir fazendo, sei lá, fazendo educação física, ele vai trabalhar o corpo, vai, tá? Estou assim, devagando no pensamento, mas a arte, ela proporciona esse mergulhar interno, né? Esse você olhar para você, né? E independente de entrar em campos da psicologia, mas a arte, ela trabalha muito isso. Vocês querem ver, assim, um exemplo? Pede para uma criança, vocês trabalham com os pequenos, pede para a criança desenhar a família. Dá um tema, assim, desenho da sua família, e deixa eles desenhar a família, sem interferir. Nesse desenho da família, a criança já vai mostrar quem é mais próximo dela, quem é agressivo, quem é afetuoso. A criança mostra tudo nesse desenho da família, né? E isso sem a psicologia estar inserida aí, uma atividade de arte, né, de desenho na sala de aula. Então, ela é muito importante. Ah, mas você pode trabalhar a questão corporal também, com as crianças ou com o adulto, através da dança, de uma música, de um movimento corporal, de uma coreografia. E também, de certa forma, essa agressividade pode aparecer ali naquele momento da aula, né? Cenas de teatro onde o adolescente ele pode criar uma cena e sabe aquele jogo rápido de teatro, né? E ela monta a cena e desmonta rapidinho, é tipo assim, é um minutinho, vai montando bem rapidinho assim, ó, e ali vai aparecendo algumas questões e desse adolescente ou dessa criança, do adulto também, pode trabalhar com adulto também. Então, a arte, ela proporciona isso, né? Esse mergulhar interno. Então, quando fala assim, transformador para a escola, ela é um professor que realmente, se ele está ali empenhado em trabalhar, ele transforma a escola, ele transforma o espaço dele, né? Porque a arte, ela faz isso. E se vocês pararem para pensar,
Qual que era o motivo dos homens pré-históricos pintar nas cavernas lá, né? Ó, trocentos mil anos atrás, ia lá e pintava na caverna. Tinha um porquê daquilo lá, né? Será que era só para deixar mais bonito a caverna? Será que eles já tinham esse conceito de beleza, né? Eu quero ter uma pintura aqui na parede e tal, né? Claro que não, né? Estou brincando com vocês. Mas é essa questão transformadora mesmo. A gente pega as tribos primitivas, indígenas, aqui no Brasil, ou no mundo primitivo mesmo, sempre a gente vai ter um líder, né? E vai ter um xamã, sempre vai ter, assim, uma ou duas pessoas que são, não vou falar são os líderes, né, da tribo, mas que são, assim, pessoas importantes. E com certeza essa pessoa que fazia essa pintura da caverna era uma pessoa importante daquela tribo, né? Daquela era pré-histórica lá, né? Com certeza ela era, porque tinha um motivo muito forte para esse ser daquela época pintar nas cavernas. E se a gente colocar assim hoje, também, né? Por que um cara vai lá e pinta um muro enorme, e ele faz o seu manifesto, ele faz um desenho, coloca no Face, coloca nas mídias, né? Ele faz uma música, ele pega uma música de protesto, uma música de amor, uma música de drama, né, e coloca uma peça de teatro, um filme, né? Então, vocês percebam assim que o artista, ele vai conversando com a sociedade e até modificando a sociedade. Já ouviram aquele tema assim, a arte imita a vida imita a arte, assim, uma frase mais ou menos assim, né? É esse diálogo entre o artista e a vida, o artista e a sociedade, né? Há esse diálogo. E o professor de arte, ele está inserido nisso aí. Porque no seu micro mundo, que é a escola, e aí vamos pensar que a Karina está em uma escola, a Valéria em outra, a Priscila, a Letícia, né? Cada uma de vocês está em uma escola, e aí cada uma é transformadora da sua escola. Cada uma é a agente de reflexão artística daquela escola, né? Agora, isso eu falo assim, no campo do realmente trabalhar, porque se a gente parar para pensar, tem muitos professores de arte, e aí é uma crítica, claro, né? Que não tem, assim, esse engajamento, essa preocupação, né? Mas aí não é só professor de artes, são várias, todas as áreas, e se a gente colocar de forma geral, todas as profissões têm também os que participam e aqueles que ficam à margem, né? À margem do que está acontecendo na escola. Então, pessoal, o papel do arte educador na escola, ele é fundamental, ele é transformador, né? Ele é transformador. Aí você fala assim, mas eu de língua portuguesa também? Na realidade, todos são, né? Todos os professores, todas as matérias são importantes, fazem parte de um currículo comum que aquele aluno tem que desenvolver, né? Agora, que o professor de arte tem um ponto a mais, ele tem. Não adianta querer questionar. O professor de artes que trabalha em uma escola, trabalha mesmo, né? Desenvolve, ele tem um quê a mais, um ponto a mais, que diferencia dos outros, né? Isso aí não tem como negar. Apesar dos preconceitos, né? Professor de arte, dá desenho livre, faz qualquer coisa, né? Tal. Isso, como nós falamos mês passado, é aquelas linhas mais soltas, né? E que isso aí vem de tempo atrás, né? Muitos anos atrás. Tá bom? Então, vocês têm, assim, uma missão muito grande e muito transformadora na escola onde vocês vão atuar como professoras de arte e educação, tá bom? E a escola? A escola, ela é transformadora de uma sociedade. A escola que vocês estão, vocês vão desenvolver o trabalho de vocês, no mínimo, aquele bairro que ela está inserida, ela é transformadora, no mínimo. Ou para o mal, ou para o bem, né? Vocês sabem aquelas críticas, essa escola aqui é uma porcaria, tal, né? Que é quando o bairro critica a escola, os problemas que tem, né? Então,
A escola ela está inserida num bairro, numa sociedade, e não adianta falar, mas ela é referência daquele bairro, a escola. Né? Então, a escola que eu estou falando não é o prédio, né? Eu estou falando o organismo vivo escola. Ela dialoga com o seu entorno, com o bairro que ela está. Ah, mas vem alunos lá do outro bairro, vem alunos das chácaras, não importa. A escola ela vai dialogar, né? Ou positivamente, nossa, a escola ali é legal, a escola é boa, a escola é isso. Ou negativamente. Mas é um diálogo. E também o bairro, né, dialoga com a escola, por exemplo, quando os alunos invadem a escola e quebra tudo a escola, rouba a escola, e sabe que é ali do bairro mesmo. É o diálogo inverso, né? O diálogo que a sociedade faz com aquela escola, que aí mostra que realmente aqueles cidadãos, né, cidadão tá ali e não respeita a escola, né? Não tem amor, não tem carinho, não tem respeito pela escola. Então, é esse diálogo, né, entre a escola e a sociedade. Quando a escola de uma cidade ela é muito reverenciada, ela acaba influenciando a cidade toda, mas aí já é mais amplo, né? Mas se a gente pensar só a escola e o bairro que ela está, já está bom, né? É a escola que modifica o bairro, né? Que dialoga com o bairro, né? E aí vocês podem, o professor de artes, dialogando com a sociedade, com o bairro. Vocês querem ver um exemplo de professor de artes que dialoga com o bairro, com a sociedade, com as pessoas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Festa junina. Festa junina. Ah, mas para ficar fazendo bandeirinha? Não, não é isso. Ah, mas professor de artes é o decorador da escola? Não, também não é isso. Só que cabe para o professor de artes e educação física desenvolver essas atividades. E você faz o quê? Você não é um decorador. Você não faz isso. Só que você trabalha as festas de forma artística. E aí vai todo mundo para a quadra. Vai todo mundo lá na quadra, as crianças vão dançar e fez um monte de coisa. Quem está dialogando com a sociedade em torno da escola? É o professor de artes. Nesse caso, o professor de educação física também. Então, dialoga. Na escola que eu dou aula, a gente tem há 4 anos a cantata de Natal. Então, eu ensaio com os alunos, né, as músicas natalinas, e nessa escola eu dou aula para o 1º ao 4º ano. É tudo pequenininho, tá? E aí vai todo mundo na quadra. Aí eu coloco as crianças, eles cantam, né? Aí tem a entrada do Papai Noel, essa coisa toda. É bem na última semana de aula, ali em dezembro mesmo. Então, nesse momento, eu estou dialogando com a sociedade, né? É o momento que o professor de artes dialoga com a sociedade, né? O professor de artes é o agente de ação que movimentou a escola, né? Que chegou até a sociedade. Então, esse é o caminho, né? De você falar com a sociedade. Por que eu estou falando assim, sociedade, professor? Porque é o tema da aula, né? Então, você dialogar com a sociedade. Então, quando você faz um evento na sua escola, e você chama as pessoas que estão em torno da sua escola, você está dialogando. Se você é o agente de ação, por exemplo, a cantata de Natal, eu sou o agente de ação. É eu que organizo, ensaio, as professoras de cada sala têm as funções dela, né? Tudo certinho. Então, a escola dialoga. Agora, quando você não faz nada, né, na sua escola, você está lá, você é a professora de arte lá, mas você não desenvolve assim, você desenvolve as aulas ali, né? Então, você está conversando com a sociedade, mas, de certa forma, você não tá tendo mais. Tudo bem até aí, gente? Tá beleza? Tranquilo? Dá um ok aí para mim, pelo menos no chat. Dá um ok. Ah, Priscila. Ok. Sabe por quê? Eu vou confessar para vocês, você não gosta de ficar falando para a tela do computador, é estranho. Mais gostoso mesmo é quando a gente está lá sentado, porque eu colocaria vocês em círculo, sabe? Aí eu estaria conversando.
Mas é que eu estou conversando e olhando para a tela. Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar. Até aí, beleza, né? Então, o professor de artes, ele dialoga com a sociedade. É mais um pouquinho, a gente já termina, tá bom? A cultura agora, vamos falar de cultura. Cultura é algo abrangente. Cultura é tudo que a gente faz. Cultura. O professor de artes, ele está inserido na cultura. Não que a cultura está inserida no professor de artes. Porque cultura é tudo. Tudo que a gente faz é cultural. Né? Cultura. Nós criamos cultura. Independente, por exemplo, da Karina, a Karina desenha mangá. A Karina, ela produz cultura. Os desenhos que ela faz olhando o mangá e fazendo, é cultura. Tá entendendo? A Valéria foi fazer o desenho, chamou o marido para ajudar. O envolvimento deles ali é cultura. Ah, mas cultura é um carnaval, desfile de carnaval? Cultura. Não importa se é uma coisa mais simples ou uma coisa gigantesca. Tudo é cultura. E nós temos que fazer o quê? Proporcionar esse contato com a cultura. Proporcionar. Aí você fala assim, mas então a cultura já está ali, do dia a dia, normal, eles têm. Então, nós temos assim, uma indústria de massa cultural. E nós temos uma cultura mais, não vou falar erudito, porque o erudito vem da palavra de acima, né? Vem daquela palavra de intelectualidade, que só os nobres têm. Por isso que a música erudita chama erudita, né? Porque só os reis que ouviam a música erudita. Só os nobres, né? É uma besteira. Mas, assim, nós temos uma indústria cultural, né? Que é massificada, que é um negócio assim. Mas é uma forma de cultura. Só que nós temos que proporcionar uma cultura um pouco mais com conteúdo, com qualidade. Eu falo no campo da música, do teatro, das artes visuais, sabe, da dança, tudo assim, algo que tenha mais conteúdo. Aí entra o papel do professor de arte. Então, quando a gente fala cultura, mas eu falo para os alunos, vocês estão consumindo cultura. Mas que tipo de cultura vocês estão consumindo? Qual é o tipo de cultura? Então, essa que é a reflexão tem que ser feita nisso, né? E não é querer levar os alunos para uma música erudita, uma música orquestrada, porque ela é a melhor. Não é questão disso, mas o funk e tal. É mostrar para o aluno que determinado tipo de música não tem uma qualidade musical, que não tem uma letra, que não tem nada, e que é apenas para aquele momento de festa que ele está ali. Vocês estão entendendo? Na verdade, agora eu estou me referindo mesmo ao funk, a essas músicas que tem palavrão e apologia ao sexo, e né, a vulgaridade da mulher, essa coisa toda, né? Então é isso. Então a cultura, ela está presente em todos os seres humanos, em todas as sociedades. Nós estamos rodeados de cultura. Agora, como a gente absorve a cultura, é o que cabe a cada ser humano e cabe ao professor de artes poder conduzir esse espectador a culturas que tenham conteúdo. Então, aí nós temos 2 pontos. Espectador, eu usei a palavra espectador. Público. O espectador, ele é aquele que absorve a cultura. Todos nós aqui, Valéria, Letícia, Priscila, Karina, eu, todos nós absorvemos a cultura. Nós absorvemos, nós consumimos a cultura. Consumir mesmo, igual comer um prato de arroz e feijão. Você come ali, você consome, você toma um guaraná, um café, você consome, né? Agora, o que você vai consumir, você vai comer, pode ser um alimento bom, um alimento não tão bom, né? Agora, a cultura é a mesma coisa, você pode ouvir uma música boa ou uma música que não seja boa. Isso independente de gosto musical, tá? Independente, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock, eu gosto disso. Não, independente de estilo, é conteúdo. Porque tem rock que é ruim, né? Que não tem qualidade musical, tem sertanejo que é bom, sertanejo que é ruim, e por diante. Então, não é falar de estilo, mas é de conteúdo cultural, né? E aí, nós somos
consumidores. Quem produz cultura? São os artistas, né? Os artistas, eles estão produzindo cultura. Mas aí a Karina gosta de mangá. A Karina, ela começa a fazer uns mangá lá, e ela coloca no Face dela, no Instagram dela. O que a Karina está fazendo quando ela faz isso? Ela está produzindo cultura. É simples produzir cultura, é só fazer isso. Quando você cria alguma coisa e você coloca nas suas mídias e você mostra com um amigo, isso, você está produzindo. Porque quando alguém passar lá no Instagram, no Facebook, lá, passar as telas lá e ver o desenho da Karina, ele vai consumir, né? Ele vai ver, nossa, esse desenho aqui da Karina, olha que legal, um mangá feito assim e tal, né? Lápis de cor, sombreamento, fez com nanquim, tudo, né? Então, consumiu a cultura que a Karina produziu. Então, produzir cultura é muito simples. Na verdade, você não precisa de grandes coisas para produzir cultura. Se você tem uma ideia, um papel, um lápis, você já produziu uma cultura. Se você faz um movimento com o seu corpo, com uma inspiração, com algo assim, você produziu cultura, né? Não estou falando que isso seja arte, que você vai se tornar uma grande artista e vai para a Bienal, aquela coisa toda, né? Isso aí é outra conversa, tá bom? Mas, assim, produzir cultura é simples, é isso, né? Então, só que nós temos muito mais consumidores do que produtores de cultura, né? Eu coloco aí para vocês que 90% da sociedade ela é consumidora e 10% só produz a cultura, né? É muito poucas pessoas, de fato, escrevem uma poesia, né? Poucas pessoas, você vê assim, que escrevem uma crônica, um texto, ou até mesmo um livro, né? Então, assim, o produzir a cultura não é assim, deveria ser mais, sabe? Produzir cultura deveria, assim, abranger muito mais gente, mas não é assim que acontece. Mas aí eu vou retornar lá na era pré-histórica, lá, daquele homem que pintou na caverna. Não era a tribo toda que pintava na caverna, né? Eu sei de textos, assim, que eram xamãs, que eram, assim, aquela pessoa, né, tinha um papel importante na tribo, né? E ela que ia lá e aprisionava, vou falar agora, assim, né, de uma das teorias, né? Que aprisionava a alma do animal, né? A ser abatido, essas coisas todas, né? E aí, se a gente vir para essa sociedade moderna que estamos vivendo, essa loucura toda, né? É a mesma coisa, né? Então, você tem, assim, algumas pessoas que pensam na cultura, mas que são, assim, poucas, né? Que realmente escrevem uma música que reflete, né? Reflete as coisas que estamos vivendo, né? De forma política agora, né? Que nós estamos nesse momento eleitoral, então as pessoas que realmente refletem sobre essa parte política, né? A coisa toda da vida, né? Tá bom? Então é assim, ó. E onde fica o professor de arte nisso tudo? É esse furacão todo aí mesmo, né? Esse furacão todo. Então o professor ele não vai lá para ensinar uma fórmula matemática, né? Ele não vai lá para ensinar a tabela periódica e tal. O professor de arte, quando ele pega lá o plano de aula dele e monta lá a competência, habilidade, ele vai ensinar, por exemplo, sombreamento, que foi o tema de desenho da semana passada, do mês passado. Ele tem tudo isso inserido na cabeça dele, né? Tudo isso está na cabeça dele inserido, assim, como que ele vai atingir, como que ele vai produzir essa cultura, de que forma vai chegar com qualidade para os seus alunos, né? Qual tipo de música ele vai colocar na aula para esses alunos estarem ouvindo essa coisa toda, tá bom? Então, isso tudo está na cabeça do professor. Na realidade, galera, não é que o outro professor não tenha isso na cabeça, assim. Você conversa com alguns professores, eles têm essa noção, né? Mas é que eu vejo, assim, que o professor de arte tem essa preocupação a mais,
de que forma a escola que ele está, tem esse papel inserido culturalmente, sabe? Eu vejo que o professor de artes, ele tem essa preocupação a mais, né? Ele não ensina só um conteúdo, né? Ele tem essa preocupação de que forma há entre as partes, né? Entre os mundos que estão ali, tá bom? Tudo bem? Bom, de forma assim, bem batendo um papo aqui com vocês, tá? Esse é um pouco da percepção do dia a dia, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar? Quer escrever no chat? Alô? Tem alguém aí? Atenção. Ixi, acho que eu fiquei sozinho aqui. Alô, dá um oi aí para mim. A Valéria deu um oi. Dá um oi aí, galera. Oi. Karina deu um oi. Professor. Oi. Penso também trabalho, né, como você sabe, em escola, creche, né, com crianças pequenas. Sim. E a gente percebe também, eu estou trabalhando como coordenadora ainda, né? A gente percebe, até a gente fez uma HTPC que falava de matemática junto com arte. É uma atividade que as meninas, né, as professoras é um texto que elas fizeram. Elas colocaram, né, uma brincadeira e fez um trabalho conjunto aí, um projeto com amarelinha, né? Tudo brincadeiras, envolvendo matemática e uma das professoras que estava lendo o texto, ela apontou isso, ela falou, gente, como que a gente não deixa, muitas vezes, a criança expor? Porque uma das formas de trabalhar, né, foi a criança, por exemplo, ela fazer o desenho, explorar ali como que foi a brincadeira da amarelinha. E elas viram, assim, que a gente fica muito preso, muitas vezes, né? Alguns padrões. E a própria criança, quando ela faz um desenho, ela fala que ela não sabe desenhar. Daí as professoras falam, será que a gente está deixando elas exporem, né? Claro que a gente sabe que não é para ficar só desenhando desenho livre, não é isso. Sim. Mas a gente, às vezes, está tão preocupado com tantos conteúdos que deixa passar alguns pequenos detalhes que faz diferença. Isso mesmo, né? Então, essa preocupação tem que estar na cabeça, né, do professor de arte, né? Todos esses detalhes, né, isso tudo. Então, não é só um plano, né? Isso mesmo. Você faz um plano lá no papel e vai lá e aplica, né? Isso tem que estar preocupado. E quando a criança fala que não sabe desenhar, galera, é a morte para o professor de arte, pelo amor de Deus. Tem que fazer alguma coisa para essa criança se soltar, para desenhar, né? E eles também vão muito no molde que o professor coloca, né? E às vezes vão tão em molde que agora aquela velha fala daquela casinha, aquela casinha que sai fumaça, a gente fica com 50 anos fazendo a mesma casinha. Não tem história de casinha, né? Então é apresentar outras formas de casa. Uns moram em prédio, acho que dá para explorar bem outras maneiras. É isso mesmo. Mas eu vejo, professor, que a arte, deixa a parte de falar, ela ainda é vista ainda na questão desse visual, do desenho, porque é a produção no papel, aquilo que você mostra para o pai, você mostra lá para a escola. As outras demais, artes, que são teatro, música, nem sempre elas ficam assim tão ainda vistas igual a do desenho. É verdade mesmo. Eu trabalho muito a música, né, e as artes visuais, que é como eu falei no começo, é muito difícil um professor de arte dominar as 4 linguagens, e eu não domino mesmo, tá? Nem se eu ir num salão dançar, parece que eu tenho 2 pés esquerdos, sabe? É um ruim danado para dançar. Pisa no pé da esposa, vixe, Maria. Mas assim, quando eu estou fazendo a parte de música,
geralmente eu pego um bimestre, 2 bimestres para música, e não tem mesmo o registro do desenho, né? Então, eles vão assim, é mais a parte mesmo do coral, de tocar instrumento, né? Como nessa escola eu estou com os pequenos, então é a bandinha, né? Agora, o registro final é a apresentação, né? Então, o final é a apresentação. Mas é importante vocês terem, assim, vocês têm que conhecer bem uma linguagem, né? E qual linguagem que você vai conhecer bem? É aquela que você tem mais afinidade, aquela que você mais gosta, que você, eu gosto de teatro, eu já fiz teatro. Você vai desenvolver bem essa linguagem, né? E acho que é isso, né? Tá bom? Tudo bem, galera? Karina quer falar alguma coisa? Letícia? Valéria? Não? Então tá bom. Ó, vamos finalizar nossa aula? Então vocês vão fazer para mim uma proposta, tá? Abre as câmeras aí para eu ver vocês agora para a gente finalizar a aula. Eu vou falar um negócio para vocês, é ruim demais ficar falando olhando para uma tela, hein? Nossa, a Karina com os cabelos todos espaventados, olha lá. Senhora Letícia. Aí, Priscila. Priscila tem o cabelo vermelho, por isso. Tem que assim, ela. Gente, é ruim esse negócio da aula olhando tela, né? Não é melhor, não. O negócio se tivesse aí, porque daí a gente ia estar, né, conversando mais, tudo. Mas tá bom, ó, então vocês vão fazer um texto daquele mesmo esquema, um texto livre, né, sobre esse tema, né? Na verdade, é o tema da aula, né, que é educação, cultura e sociedade, tá? Então, um texto livre. Pode até pesquisar um pouco mais. A Karina já fechou, já, Karina, abre essa tela aí, Karina. Oh, meu Deus do céu. E depois eu quero um desenho. Mas esse desenho de hoje é um desenho... Aí, Karina, fica a tela aberta aí. Eita, nossa. É um desenho de criação. Desenho de criação. Então, escreve aí, criação. Então, vocês vão criar um desenho com esse tema da aula, educação, cultura e sociedade, e vocês podem usar a técnica que vocês quiserem. O que é técnica? É um material. Pode fazer o que quiser, pode usar qualquer material, qualquer forma, né? Tamanho, qualquer tamanho, né? Você vai criar sobre esse tema, educação, cultura e sociedade, que é o tema da aula, tá? Então, assim, se permitem, criem, né? Explorem a parte de desenho de vocês, tá? Só para vocês saberem, a aula de semana passada foi um desenho de observação. Vocês tinham que olhar uma figura e desenhar, certo? Hoje é desenho de criação. E no próximo mês é um outro tipo de desenho, tá? E são os 3 tipos de desenho ou de desenho gráfico, assim, que sempre vai permear vocês, tá? Mas eu não vou falar do mês que vem, não. Tudo bem? Tudo jóia? Vocês têm uma semana para me entregar, até sábado que vem. Sábado que vem eu coloco no grupo. Entrega das atividades. Tá? E façam bem caprichadinho esse desenho de vocês aí. Explorem materiais diferentes, tamanhos, sabe? Cria. Deixa o negócio mergulhar na cabeça, fermentar, sabe? Borbulhar. Tá bom? Vamos ver o que vai aparecer. Tudo bem? Beleza? Combinado? Gente, no grupo lá, vocês podem perguntar, tá? O grupo é para a gente bater papo, tá bom? Então, quem tiver dúvida, pode perguntar. Se quiser mandar no privado. Se eu não conseguir na hora, porque às vezes eu estou em aula, essa aula online aqui, que é um inferno, né? Eu confesso para vocês que eu não me adaptei muito, não. Mas eu respondo, tá bom? E, ó, terça-feira à noite, se vocês quiserem assistir, eu com mais um casal de amigos, nós vamos fazer uma live de cantigas populares, né? Então, na realidade, é destinada às crianças, tá?
Então, eu mando para todos os meus aluninhos, né, pessoal. Então, se vocês quiserem assistir, vai ser no canal. No dia, na terça-feira, eu coloco o link no grupo. Tá joia? Então, assim, aí, se vocês quiserem assistir. Um grande abraço para vocês. Boa semana, tá? Se cuidem, usem máscara. Tá joia? Fala, Pri. Não? Ligou. Tô esperando para falar tchau. Ah, tá. Tchau, tchau, então, galera. Beleza. Beijo Até pra mais. vocês. Tchau. Tchau, 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 galera. Foi muito bom, viu? Um abraço. Outro. Tchau, tchau.